O silêncio de Deus. No silêncio de Deus é onde experimentamos o maior teste de nossa fé. Vou explorar um tópico que muitas vezes intriga muitos cristãos. Por que Deus parece estar em silêncio? Quero mostrar 5 razões pelas quais pode parecer que Deus pode estar em silêncio. Então você pode ter experimentado momentos em que orou com todo o seu coração apenas para sentir como se suas palavras estivessem perdidas em um agradecimento. Você pode sentir como se estivesse em um vasto deserto clamando sem resposta. Oramos, clamamos e choramos e parece que nenhuma resposta vem, nos sentimos como se estivéssemos perdidos em uma névoa espessa gritando e não ouvindo resposta. Este silêncio pode nos fazer pensar que Deus não pode ver que estamos sofrendo. Por que Ele não me responde? No entanto, mesmo nesses momentos de silêncio percebido, Deus nunca está ausente. Eu quero que você se lembre que Deus está sempre conosco. Ele não é um Deus distante. Ele está bem aqui. Ele ouve todas as nossas orações. Ele percebe cada lágrima. Quando choramos, a Bíblia nos diz no Salmo 56, versículo 8, que Deus até recolhe todas as nossas lágrimas em uma garrafa. Cada um é precioso para Ele. Você é precioso para Ele. Ele cuida de nós como um pastor que nos guiaria apenas para encontrar alguém que está perdido. Ele é como um pai que dá uma grande festa quando seu filho perdido volta para casa. Então você pode perguntar, por que parece que Deus está em silêncio? Esta é uma questão profunda. Nos pede para pensar em coisas que não podemos ver agora. Ela nos pede para confiar nas coisas. Ainda não podemos entender completamente. Vamos abrir nossos corações hoje. Vamos aprender mais sobre por que Deus às vezes parece estar em silêncio. À medida que aprendemos, vamos orar para que nossos corações encontrem paz. Nossa fé ficaria mais forte, nossas vidas seriam mais cheias do amor e da graça de Deus. Vamos confiar em Deus mesmo quando Ele parece calado, porque Ele está sempre trabalhando em nossas vidas. Agora, vamos olhar atentamente para a Bíblia. Vamos encontrar 5 razões pelas quais pode parecer que Deus está em silêncio. Vamos aprender com pessoas na Bíblia que sentiram o silêncio de Deus assim como nós. Então, vamos explorar por que Deus pode parecer estar em silêncio e aprendemos que pode estar escondida uma bênção nestes momentos de silêncio. Lição número 1. O teste da fé. Nossa primeira razão pode ser encontrada na história de Jó. Ele era um homem temente a Deus e íntegro. Ele era amado por sua família e amigos. Mas sofreu uma série de calamidades. E quando questionou a justiça de Deus, Deus falou a Jó do meio de uma tempestade. Deus disse a Jó que ele não poderia compreender os seus propósitos, mas que ele deveria confiar nele. Deus parece silencioso para Jó, mas Jó disse: Ele ainda não me matou. Esperarei nele. Às vezes somos postos à prova. Deus pode parecer silencioso para ver como reagimos. É como um professor durante uma prova. Os professores presentes cuidam de nós, mas permanecem em silêncio, permitindo-nos aplicar o que aprendemos, mesmo no silêncio de Deus. Ele ainda está conosco moldando nossa fé. Lição número 2. Você já pediu algo a Deus e descobriu que sua resposta não era não? Mas espere. O tempo de Deus não é o nosso tempo, em Salmos 27:14. A Bíblia diz: espere no Senhor, seja forte, tenha bom ânimo e espere no Senhor. Este versículo nos lembra que o silêncio de Deus pode estar nos ensinando a ser pacientes e confiar em seu tempo perfeito. Considere a história de Abraão e Sara que esperaram anos pelo filho prometido Isaque. Eles tiveram que aprender a confiar nas promessas de Deus, apesar do silêncio e da espera. Assim como um agricultor que planta sementes e espera pela colheita, nós também devemos aprender a esperar pelas promessas de Deus sabendo que elas acontecerão no seu tempo perfeito. Lição número 3. Para nos encorajar.
Para encorajar nosso crescimento, o período de silêncio não são vazios. Pense em Davi, o menino pastor que se tornou rei. Ele passou anos no deserto fugindo do rei Saul. Durante esse tempo, Deus parece silencioso, mas neste período, Davi se transformou em um grande rei, como uma semente plantada no solo. Muitas vezes, crescemos mais nos tranquilos lugares escuros. Assim, amadurecemos espiritualmente. Lição número 4. Se aproximar de Deus. Precisamos se aproximar de Deus quando Ele está em silêncio. Muitas vezes é um chamado para nos aproximarmos dele. No livro de Tiago capítulo 4 versículo 8. Diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Considere a parábola do filho pródigo. Vivendo na miséria, sentiu o silêncio de seu pai. No entanto, este silêncio trouxe de volta para casa, para os braços amorosos de seu pai. Isso pode despertar em nós um desejo mais profundo de procurá-lo para orar com mais fervor e mergulhar em sua palavra. Lição número 5. O silêncio nos prepara para algo maior. Assim como Jesus experimentou o silêncio de Deus na cruz, nós também podemos enfrentar períodos de silêncio que nos preparam para algo maior. Quando Jesus estava na cruz em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele clamou: meu Deus, por que você me abandonou? Mas este momento levou à salvação de toda a humanidade. Assim, o silêncio de Deus pode ser um prelúdio para uma nova revelação, uma nova missão ou um novo caminho. Ele está conduzindo você para a confiança de que Ele está preparando você, moldando você, assim como um ferreiro molda o ferro no fogo. Se você está passando por um momento difícil agora e sentindo como se Deus estivesse em silêncio, lembre-se disso. No silêncio de Deus, não significa a ausência de Deus. Ele está ali com você em cada passo que você dá, em cada respiração que você respira. Ele entende sua dor, você confunde suas lutas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 41 versículo 10: porque estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer e te ajudar. Eu vou sustentá-lo com minha mão direita justa, mesmo quando parece que ele está em silêncio. Deus está trabalhando nos bastidores em seu favor. Eu encorajo você hoje. Segure-se na esperança, continue orando, continue buscando a Deus. O silêncio acabará por se quebrar e, quando isso acontecer, você emergirá mais forte e mais sábio. O amor dele por você nunca termina e os planos dele para você são bons. Seja paciente e confie em seu tempo perfeito. Estamos aqui para você, orando com você e orando por você. Vamos passar por este momento juntos, sabendo que do outro lado do silêncio está uma nova compreensão da presença de Deus e um relacionamento mais profundo com Ele. Fique forte e mantenha fé agora. Vamos diante de Deus em oração. Pai Celestial, o Alfa e o Ômega, o Deus de Isaque, Abraão e Jacó, o Deus onipotente, louvamos o seu santo nome. Venho diante de Ti, reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, seus pensamentos são mais elevados do que nossos pensamentos. Confiamos em Ti, Senhor, sabendo disso mesmo no Teu silêncio. Você ainda é Deus, Senhor. Quando o seu silêncio testa nossa fé, ajude-nos a permanecer firmes como Jó, apesar de suas aflições, manteve a fé em Você. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Você, mesmo quando não podemos ouvir Sua voz. Pai, quando seu silêncio está nos ensinando paciência. Querido Deus, quando Teu silêncio nos encoraja a crescer. Sejamos como Davi, que cresceu de um menino pastor a um rei na solidão do deserto. Davi se tornou um homem segundo o seu coração. Ajude-nos, Senhor, a crescer e amadurecer durante seus momentos de silêncio. Senhor, quando você está em silêncio, nos atrai mais próximo a Você. Deixe-nos procurá-lo com todo o nosso coração, como o filho pródigo voltou para seu pai. Que possamos também nos aproximar de Você em tempos de silêncio. Senhor,
quando seu silêncio está nos preparando para um propósito maior. Dá-nos a coragem de andar na tua vontade como Jesus que cumpriu o teu propósito apesar do teu silêncio na cruz. Que possamos cumprir fielmente o seu propósito para nossas vidas através de tudo. Senhor, nós confiamos em você mesmo quando você está em silêncio. Nós sabemos que você está aí. Você está trabalhando em nós. Você está nos moldando. Você está nos preparando e, acima de tudo, você está nos amando, Deus poderoso, quando seu silêncio está nos preparando para um propósito maior. Dá-nos a coragem de andar na tua vontade como Jesus que cumpriu o teu propósito apesar do teu silêncio na cruz. Que possamos cumprir fielmente o seu propósito para nossas vidas. Oramos em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem abençoou o seu coração, digite amém na seção de comentários abaixo. Lembre-se de que Deus planeja prosperá-lo e não prejudicá-lo. Ele planeja lhe dar esperança e um futuro. Seja abundantemente abençoado hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.